Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Passos. Nós vamos hoje gravar uma aula sobre linhas imaginárias e zonas térmicas da Terra. Um assunto que frequentemente nos ajuda a resolver questões de vestibulares, ok? Vamos lá então, zonas térmicas e linhas imaginárias. Dá uma olhada nesse mapa mundi. A primeira linha mais em destaque que a gente vê é a linha do Equador. A linha do Equador, ela é a única linha que, apesar de ser imaginária, ela existiria mesmo sem que o homem tivesse que imaginá-la. Porque para dividir a Terra, considerando os polos norte e sul, só existe uma linha que realmente dividiria a Terra ao meio, a linha do Equador. Todas as outras linhas meridianas, digamos assim, meridiano de Greenwich e outros quaisquer, todos eles passam pelos dois polos. A linha do Equador é a única linha que divide exatamente em norte e sul, porque se eu for mais ao norte ou mais ao sul, eu não estou dividindo a Terra em duas metades iguais. Então, nós temos as principais linhas imaginárias: a linha do Equador, o meridiano de Greenwich e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Lembra, Capricórnio ao sul do mundo, Câncer ao norte do mundo, ok? São linhas imaginárias que ajudam o homem a se localizar no planeta. Hoje, com os GPS, com os satélites, com todo o aparato que a gente tem tecnológico, nós conseguimos nos localizar por coordenadas, mas essas linhas nos ajudaram durante centenas de anos a que o homem pudesse ter uma noção, ok? Do planeta Terra. Vamos andando em frente aqui para mais uma noção. Olha só, o planeta Terra não é exatamente esférico como muita gente pensa. Ele pode ser classificado como uma geóide. Ele é achatado nos polos. Esse achatamento terrestre é em função do movimento de rotação, que nós vamos ver na próxima aula. O movimento de rotação é em função da velocidade, da aceleração, da rotação. Nós temos um achatamento dos polos. A Terra não tem a mesma circunferência, considerando a linha do Equador e considerando o meridiano de Greenwich e a linha de Data. Se nós fizermos a volta na Terra pelos polos norte e sul, nós teremos uma distância um pouquinho menor que se fizermos a volta pela linha do Equador, ok? Esse formato é o formato da própria Terra, o formato geóide. Isso é um formato da Terra. Ela não é uma esfera perfeita, obviamente não é um cubo, obviamente não é um paralelepípedo. Ela tem o formato dela, um pouco achatada nos polos e mais abaulada na linha do Equador, ok? Dá uma olhada na linha do Equador para compreender. Olha só, a linha do Equador tem aproximadamente 12.756 quilômetros, né, de circunferência. Ela divide a Terra exatamente, né, em duas metades iguais. Norte e sul. A linha do Equador divide a Terra em norte e sul. Norte e sul tem sinônimos. O norte pode ser chamado de setentrional ou boreal. É fundamental você gravar essas duas palavrinhas para norte. Setentrional ou boreal. Eu também posso chamar o hemisfério sul de austral ou de meridional. Então, a linha do Equador vai dividir a Terra em hemisfério norte, acima da linha do Equador, e sul abaixo. Claro que em cima e embaixo estamos nos referindo a um mapa, né? A posição de um mapa numa tela, numa folha, ok? No universo não existe nem em cima nem embaixo, mas em um mapa, numa prova, numa folha, você pode considerar que acima da linha do Equador, norte, boreal ou setentrional. Ao sul, abaixo da linha do Equador, meridional ou austral, ok? Dá uma olhada agora na Terra com as principais linhas. A linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, aqui embaixo o Círculo Polar Antártico, em cima o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ok? Esses paralelos da linha do Equador são importantes para mostrar a diferença de posição que os raios solares vão atingir a Terra. Eles vão criar as zonas térmicas da Terra. Isso é um papo muito interessante que a gente precisa ter certeza de como a gente tem esses raios incidindo na Terra e criando, então, as zonas térmicas do planeta. Preste atenção para dividir. Essas zonas térmicas ou climáticas podem ser divididas em intertropical, entre os dois trópicos. Então, entre os dois trópicos eu tenho a zona intertropical. Entre os trópicos e os círculos polares eu tenho as zonas subtropicais. Entre o trópico, por exemplo, de Capricórnio e o círculo antártico, eu tenho a zona subtropical do sul, ok? Ou a zona temperada do sul, também pode ser chamada assim. Para o norte,
Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eu tenho a zona temperada do norte ou a zona subtropical do norte. E dentro dos círculos polares, eu tenho a zona ártica e a zona antártica. Ok? Muito bem. Em frente. É muito claro essa divisão e é muito fundamental entender o seguinte, que dentro das zonas polares eu tenho duas faixas muito claramente distintas de insolação. Portanto, nos invernos e nos verões eu vou ter grandes diferenças da presença ou não do Sol. Nas zonas polares eu chego a ter 3 a 4, chegando nos polos a 6 meses praticamente, sem nenhuma participação do Sol no inverno e com total Sol no verão, ok? Então, eu tenho bastante diferença entre verão e inverno, considerando os polos e considerando, né, a incidência de raios solares, ok? Vamos em frente aqui para também perceber uma coisa. Essas zonas térmicas da Terra, entre as zonas térmicas, a mais quente de todas é a zona que fica entre os dois trópicos, a zona tropical, intertropical ou tórrida. Esses são os nomes da área que fica entre os trópicos de Câncer e Trópico de Capricórnio. Essa área é a área mais quente do planeta, é também a área em que estão as maiores florestas tropicais do mundo, a Floresta Amazônica e a Floresta Nacional do Congo. Nessa área eu tenho grande quantidade de chuvas, grande quantidade, de uma maneira geral, grandes florestas e também tenho a passagem, curiosamente, do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio por grandes desertos, né? O deserto do Saara, por exemplo, é atravessado pelo Trópico de Câncer. Ok, galera? Vamos em frente para fechar com esse slide que você vai perceber bem aonde estão essas zonas. Entre os dois trópicos, então, o Trópico de Câncer, ao 23 graus e 27 minutos, e o Trópico de Capricórnio, 23 graus e 27, eu tenho a zona tórrida ou intertropical. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a zona temperada do norte. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, a zona temperada do sul, subtropical, ok? Essas áreas são áreas com maior ou com menor incidência dos raios solares, de acordo com a inclinação do eixo terrestre. Valeu, galera! Obrigado!